Você já imaginou assistir alguém que você conhece se transformar em um monstro diante dos seus olhos? Zungo Barrigudo parecia estar vivendo um dia comum, cercado de risos, olhares curiosos e aquela sensação de que nada poderia dar errado. Mas bastou um detalhe estranho, quase imperceptível, para que tudo começasse a mudar. O sorriso dele ficou pesado demais. Os olhos brilharam de um jeito assustador e, de repente, ninguém mais sabia se estava diante de uma piada ou de um pesadelo. Era engraçado e aterrorizante ao mesmo tempo. E é exatamente isso que prende você agora. A mistura perfeita de humor, choque e medo. Porque não é apenas sobre ver uma transformação, é sobre sentir junto, rir nervosamente quando deveria correr, segurar a respiração sem perceber. O público ali presente não sabia se gritava, se filmava ou se fugia. E você, o que faria? Ficaria para ver até onde isso ia? Ou fecharia os olhos com medo de descobrir? Pois o que estava prestes a acontecer com Zungo Barrigudo era muito mais do que uma simples mudança. Era o início de algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava testemunhar. E se você também já viveu aquele momento em que algo parecia engraçado demais, até virar assustador, é exatamente essa sensação que quero compartilhar com você aqui. Se essa mistura de riso e medo te prendeu até agora, deixa o like no vídeo. Isso mostra que você está junto comigo nessa loucura e ajuda a trazer mais histórias bizarras como essa. E eu quero saber de você. Já passou por uma situação em que não sabia se ria ou se corria? Comente aqui embaixo porque suas experiências podem até aparecer em um próximo episódio. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal e ativa o sininho. Só assim você não perde nenhuma das próximas reviravoltas de Zungo Barrigudo. Cada curtida, cada comentário e cada inscrição é o que mantém essa série viva. E você vai entender exatamente o porquê quando vir o que acontece a seguir. Era como se o tempo tivesse parado. Todos ao redor de Zungo Barrigudo estavam rindo, como se fosse apenas mais uma cena engraçada, mas havia algo diferente no ar. O jeito que ele mexia as mãos, o olhar que parecia mais profundo do que nunca, aquela respiração pesada que não combinava com o clima de festa. Algo não estava certo. E é aí que a curiosidade se mistura com o medo. Será que aquilo era só uma brincadeira? Ou realmente o início de algo maior? O público não sabia para onde olhar primeiro. Alguns ainda davam risada. Outros já começavam a se afastar. Mas ninguém conseguia sair dali de verdade. Era como se estivessem hipnotizados. Porque no fundo, todos já sentiram essa estranha mistura de emoção. Rir em meio ao pavor, achar graça quando a situação claramente não tem nada de engraçada. Se você já passou por algo assim, comenta aqui embaixo a frase: "Eu senti isso". Quero ver quem realmente já viveu essa contradição bizarra. Isso ajuda a mostrar que você está conectado de verdade com essa experiência. Silêncio que veio em seguida foi ainda mais perturbador do que qualquer grito. Zungo Barrigudo, que segundos antes parecia apenas estranho, agora começava a dar sinais de que algo maior estava prestes a acontecer. O sorriso sumiu de repente. Os olhos se fixaram em um ponto invisível, e a tensão tomou conta do ambiente. Quem estava perto sentiu a pele arrepiar, como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. É nesse instante que o público deixa de ver só uma cena engraçada e passa a perceber que existe um mistério. Quase como se houvesse uma força escondida crescendo por dentro dele. E esse contraste entre o Zungo leve, inocente, cheio de carisma, e essa nova versão sombria que começa a nascer, cria uma conexão ainda mais forte, porque todo mundo já viveu uma mudança inesperada em alguém próximo. O detalhe é que aqui não se trata de uma simples mudança de humor, mas de algo que parece impossível de controlar, como se Zungo estivesse sendo puxado para fora de si mesmo. Foi nesse ponto que os primeiros sinais realmente assustadores começaram a aparecer. O corpo de Zungo Barrigudo tremia de um jeito estranho, como se algo dentro dele estivesse tentando escapar. As mãos se contorciam,
Os olhos piscavam rápido demais e cada pequeno gesto parecia carregar uma energia que não era dele. As pessoas ao redor não sabiam se riam nervosas ou se corriam, porque ainda havia aquela sensação de dúvida. Será que isso é apenas uma encenação bizarra ou estamos vendo uma verdadeira transformação? Essa mistura de dúvida e medo é o que prende, porque ninguém quer perder o instante exato em que a realidade deixa de ser engraçada e se torna um mini-filme de terror. E é aqui que a tensão começa a crescer de verdade. Cada olhar, cada respiração pesada, cada passo que ele dava parecia mais um aviso de que algo estava prestes a explodir. O público não conseguia piscar, porque qualquer detalhe poderia ser a pista que revelaria o que viria depois. Se você também percebeu essa mudança sutil, mas perturbadora, escreve nos comentários. Eu senti a tensão. Esse é o momento em que tudo começa a se transformar diante dos nossos olhos. E então aconteceu. A transformação começou de forma irreversível. O rosto de Zungo Barrigudo se distorcia. Os músculos se esticavam como se estivessem sendo puxados por uma força invisível. E aquele olhar já não tinha mais nada de humano. Era impossível desviar os olhos, porque cada segundo trazia uma virada ainda mais intensa. O riso, nervoso de alguns, se misturava com gritos sufocados, e a sensação de que ninguém ali estava seguro crescia a cada instante. O clima mudou bruscamente, como se a sala tivesse ficado mais escura, mais fria, carregada de um suspense que não dava trégua. Era hilário e assustador ao mesmo tempo. O tipo de cena que te prende porque parece nonsense, mas carrega um drama tão forte que você precisa continuar assistindo. Cada movimento inesperado fazia o público se perguntar: isso é um erro ou parte do plano? E quanto mais a transformação avançava, mais impossível ficava saber se ainda havia algo de Zungo ali dentro ou se o monstro já tinha tomado conta por completo. E então, diante de todos, o monstro foi revelado. Zungo Barrigudo já não parecia mais o mesmo. A pele marcada, o corpo curvado de forma estranha e aquele sorriso que, em vez de conforto, trazia puro desconforto. As pessoas congelaram no lugar. Algumas prenderam o riso por puro nervosismo. Outras recuaram como se um simples passo para trás fosse suficiente para se proteger. Era impossível não olhar, impossível não sentir a mistura bizarra de medo e fascínio, porque era assustador, sim, mas ao mesmo tempo tinha algo de engraçado naquela cena, como se fosse um pesadelo em forma de cartoon, uma reviravolta insana que ninguém esperava testemunhar. Os sons ficaram mais intensos. O silêncio entre uma respiração e outra parecia gritar, e cada detalhe do novo Zungo deixava claro que aquilo não era apenas uma mudança de aparência, mas o nascimento de algo totalmente diferente. O choque da revelação foi só o começo. Assim que todos perceberam que Zungo Barrigudo não era mais o mesmo, o caos tomou conta. Alguns gritaram, outros tentaram fugir, mas ninguém sabia realmente para onde correr, como se o espaço tivesse encolhido e o monstro pudesse estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Cada passo dele ecoava como uma ameaça. Cada olhar fazia o coração disparar. E é aí que a curiosidade vence o medo. Em vez de desviar os olhos, todos continuavam assistindo, hipnotizados, querendo entender até onde aquilo iria. Era impossível prever a próxima reação. Impossível saber se ele atacaria ou se apenas observava, deixando todos sufocados pelo suspense. Esse contraste entre o pavor e a vontade de ver mais é o que mantém todo mundo preso, porque é exatamente essa linha fina entre humor e terror que faz a cena ficar inesquecível. E quando parecia que nada mais podia acontecer, Zungo Barrigudo Monstro parou de se mover. O silêncio foi tão profundo que parecia engolir todos os sons ao redor. Os olhos dele fixaram em alguém específico, e naquele instante ninguém respirou. Quem seria o primeiro a ser escolhido? Um amigo? Um estranho? Ou talvez alguém que até então parecia estar do lado dele? A tensão era insuportável,
como se o próximo segundo fosse definir o destino de todos. Era esse olhar, intenso e inquebrável, que deixava claro: a transformação não tinha sido um acidente, mas o início de algo muito maior. E mesmo que todos quisessem acreditar que ainda havia um pedaço do velho Zungo barrigudo ali dentro, o que se via diante deles era um monstro pronto para agir. Se você chegou até aqui, é porque sentiu algo diferente. Talvez medo, talvez riso, talvez as duas coisas ao mesmo tempo. E é exatamente esse mix de emoções que faz parte do mundo do Zungo barrigudo. Então, se você quer continuar nessa jornada comigo, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque as próximas transformações vão ser ainda mais insanas. Quero ver quem realmente faz parte dessa experiência. Comenta aqui embaixo. Eu recebo para marcar que você está junto nessa história. Não esquece de deixar o seu like. Ele é o combustível que mantém o Zungo vivo e garante que novos episódios cheguem até você. E não sai daqui ainda. O próximo vídeo já está na tela, e eu prometo que vai te pegar de surpresa do primeiro ao último segundo.